Este episódio foi criado usando inteligência artificial. Bem-vindos à segunda parte com o irmão Alvin Jackson, Doutrina e Convênios 133 e 134. Se você olhar de 32 a 34, verá as bênçãos que nos são concedidas. E ali cairão e serão coroados de glória, mesmo em Sião, pelas mãos dos servos do Senhor, mesmo os filhos de Efraim, e serão cheios de cânticos de alegria eterna. Eis que esta é a bênção do Deus eterno sobre as tribos de Israel, e a bênção mais rica sobre a cabeça de Efraim e seus companheiros. Efraim parece ser a tribo que está realizando a reunião familiar. O reunidor... Sim, o coletor. Isso mesmo. Sim, tenho um filho, meu jogador de basquete, meu jogador da NBA, que é da tribo de Issacar, o que é interessante. Uau, que legal! Então pensamos, quem é Issacar? Corremos para casa e começamos a estudar, porque o patriarca não sabia. Pensamos, cara, por favor, que seja algo positivo. Então, ao lermos, pensamos, uau, isso o descreve perfeitamente. Sem brincadeira. O Senhor sabia, esse garoto é interessante. Em primeiro lugar, ele ganhou na loteria genética. Quero dizer, ele tem um corpo como o de Adonis, consegue pular da academia e arremessar a bola. Ele é muito talentoso. Tudo o que faz, ele faz muito bem quando se trata de atletismo. Ele é Issacar, o que é interessante. Isso é muito legal. Vamos continuar. Ainda temos outra sessão também, né? Quero que você vá até a página 134. Assim poderemos fazer várias perguntas sobre o governo. Você vai até 37 e 39 e o Senhor novamente destaca: Ei, e este evangelho será pregado a todas as nações, tribos, línguas e povos. Então ele começa nesta sessão destacando o porquê eu estou voltando. Preparem-se, preparem-se para que todos vocês possam sair pelo mundo e reunir e criar Sião. E nós queríamos a parábola do noivo. Então ele termina dizendo algumas das mesmas coisas que disse ao longo das Escrituras. Tragam-nos, o evangelho será pregado a todas as nações, tribos, línguas e povos. O que vocês acham dos versículos 46 a 48? Ele fala sobre, e será dito: quem é este que desce do céu, vestido com roupas tingidas? Sim, das regiões que não são conhecidas, vestido com suas vestes gloriosas, viajando na grandeza de sua força. E ele dirá: eu sou aquele que fala com justiça, poderoso para salvar, e o Senhor estará vermelho em suas vestes e suas roupas como aquele que pisou no lagar. O que vocês acham disso? Ele estará vestindo algo diferente do branco, não é? Sim, é incrível. Quando você volta a Israel e aprende sobre o processo de fabricação do vinho, eles não podiam usar pedras pesadas para esmagar as uvas, porque isso esmagaria as sementes e tornaria o vinho amargo. Eles usavam os pés descalços, porque é a pressão certa para extrair o suco das uvas sem esmagar as sementes. Mas quando você termina, suas roupas ficam sujas. Aqui ele está dando o mesmo símbolo. Eu fiz isso sozinho e suas roupas estão cobertas com esse sangue simbólico. Rapaz, só de pensar nisso já dá vontade de reverenciar. Imagine ver tanto vermelho nas roupas de alguém, quero dizer, isso me faz sentir reverência. Tipo, uau. Então, novamente, não sei se é literal ou figurativo. Acho que os fãs da Universidade de Utah e de Frank Jackson podem realmente gostar do versículo 48. É uma ideia bonita que ele venha e depois de ter realizado seu sacrifício expiatório, suas vestes nos mostrem isso, suas roupas nos mostrem sua identidade. Não quero pular o versículo 45, pessoal, se vocês não se importarem, porque uma das minhas 10 escrituras favoritas, nunca fiz a lista. Só digo isso o tempo todo, é 1 Coríntios 2:9. Isso soa como um eco disso no versículo 45. Desde o princípio do mundo, os homens não ouviram nem perceberam com os ouvidos, nem nenhum olho viu, ó Deus. Além de ti, quão grandes coisas preparaste para aqueles que esperaram por ti. Vocês conhecem esse versículo. Quando Paulo escreveu isso, é como imaginar a maior coisa que você pode imaginar, e é melhor do que qualquer coisa que você possa conceber para aqueles que amam o Senhor, ou, na seção 45, que esperam por Ele. Estou realmente impressionado com a forma como a Bíblia é entrelaçada nesta seção. Certo. E voltando ao que você disse, e a sua voz será ouvida, eu pisei sozinho no lagar e trouxe julgamento sobre todas as pessoas, e ninguém estava comigo. Isso foi no início desta sessão? Está no versículo 50. Porque sim, ele chamou de cuba de vinho e aqui chamou de lagar. Ele pode dizer: porque eu fiz isso, só eu estou em posição de julgar todas as pessoas. Agora tenho essa habilidade ou as ferramentas necessárias
para examinar seu coração e sua alma. É realmente poético e simbolicamente rico. Ele desceu abaixo de todas as coisas, o que significa que pode nos elevar. Há também uma interpretação literal disso, quando pensamos no Mar Morto como o lugar na terra e no Jordão que o alimenta. Então, ele literalmente teve que ser batizado, desceu abaixo de todas as coisas, e depois lembrou a Joseph Smith, na prisão de Liberty, que ele havia descido abaixo de todas as coisas ao ser preso e falsamente acusado também. Então é legal pensar, uau, isso tem mais de um significado. Ele desceu abaixo de todas as coisas. E não é necessariamente uma viagem de culpa, como John gosta de dizer. Faça as malas, vamos fazer uma viagem de culpa. No versículo 53, vejo-o dizendo: Eu conheço suas aflições, em suas aflições ele foi afligido. Eu passei por suas aflições com você. Eu posso salvá-lo com amor e piedade. Eu posso redimi-lo e carregá-lo. Este é um convite para vir ao único que pode salvar. É como Alma 7, versículo 11 e 12, onde ele saberá, de acordo com a carne, como socorrer seu povo, porque ele estará aqui de acordo com a carne. Ele viveu aqui em um corpo, portanto, ele saberá como nos socorrer, o que é legal, porque ele nos ama, bem ali no versículo 52. E eles mencionarão a benignidade do seu Senhor e tudo o que ele lhes concedeu, de acordo com a sua bondade e benignidade, para todo o sempre. Isso lhe dá esperança. Mas você precisa estar nas Escrituras para ler isso, para saber por si mesmo. Porque se não o fizer, estará entrando na batalha com um palito de dente e um band-aid, em vez de vestir toda a armadura de Deus, o que inclui estudar essas Escrituras para que essas palavras possam ressoar em você e o Senhor possa falar com você. E você perceba e aprenda sobre como ele lida com os homens, sua bondade e seu amor por nós, e que ele nos conhece individualmente. Ele sabe quais são nossas lutas, nossos problemas e nossas aflições, e pode nos ajudar. As Escrituras compensam o seu investimento e ainda mais. Elas rendem dividendos. Muito bem colocado. Quando você vai até 56 aqui, isso parece quase uma linguagem semelhante à da manhã da primeira ressurreição. E os túmulos dos santos serão abertos, e eles sairão e ficarão à direita da terra quando ele estiver no Monte Sião e na Cidade Santa, a Nova Jerusalém, e cantarão o cântico do Cordeiro dia e noite para todo o sempre. O que vocês acham desse versículo, senhores? Só falando sobre os túmulos serem abertos, eu simplesmente adoro a ideia da ressurreição e que os túmulos são algo temporário. Eles ocupam muito espaço, mas um dia todos eles estarão vazios. É tão divertido pensar naqueles que já se foram e em estar com eles novamente. Tudo por causa da vitória do Cordeiro. Isso mesmo. No versículo 57, e por essa razão, para que os homens pudessem participar das glórias que seriam reveladas, o Senhor enviou a plenitude de seu evangelho, seu convênio eterno. Existem convênios, e eu adoro essa noção de convênios. E cada convênio que fazemos com o Senhor nos une ainda mais a Ele. Referindo-se a um discurso que o Elder Husband deu em 2 conferências atrás sobre como esses convênios adicionais nos aproximam do Senhor e, em seguida, o presidente Nelson destacando como esse relacionamento de convênio nos fortalece. E ele diz: isso torna a vida fácil? Ele diz: absolutamente não. Mas quanto mais convênios você faz com o Senhor, mais fácil a vida se torna. E ele está se referindo não apenas aos nossos convênios batismais, mas também a ir ao templo para fazer aqueles convênios adicionais com o Senhor que nos fortalecem. E como o Elder Soares falou, para nos dar essa confiança no convênio, as pessoas olham para mim e provavelmente pensam: cara, uau, é mesmo arrogante. Não, eu tenho confiança no convênio. É isso que eu sou. Em 1 Nefe, capítulo 13, fala-se sobre coisas que são claras e preciosas sendo removidas. Mas então há uma frase que às vezes pulamos que acrescenta, e também muitos convênios, coisas que são claras e preciosas, e também muitos convênios. E ouvi Robert Millet dizer que a restauração do Evangelho foi, na verdade, uma restauração de convênios, o que me fez pensar: boa observação. Assim, podemos ter confiança nos convênios. Há um versículo que sempre adorei, que na verdade remonta a Amon, no livro de Mórmon, onde diz que ele os fez fugir com a força de seu braço. Mas este é o mesmo Amon que disse: mostrarei meu poder, e depois se corrigiu e disse: ou o poder que está em mim. E na seção 35 de Doutrina e Convênios diz: seu braço será meu braço. Em seguida, diz que eles debulharão as nações pelo poder do meu espírito. E esse versículo é repetido na seção 59. Pelas coisas fracas do mundo, o Senhor debulhará as nações pelo poder de seu espírito. Então, eu tenho minha referência de D.C. 35, 13, escrita ao lado disso porque adoro isso.
Concordo plenamente com você. Vou usar as coisas fracas da terra. Agora, isso não é algo muito elogioso para dizer sobre nós. O Senhor está dizendo: vejam, vou escolher aqueles que não parecem capazes de fazer muito. Não são os reis da terra. Vou escolher um agricultor. Vou transformá-lo em profeta. As coisas fracas da terra serão aquelas que derrotarão as nações pelo poder do meu espírito. Às vezes, brinco quando ensino que o Senhor diz a José: eu escolhi você para que todos soubessem que era eu. Olhei por toda a terra e encontrei a única pessoa que as pessoas achavam que não tinha chance e pensei: é essa pessoa que vou usar. E o mesmo vale para todos nós. O Senhor diz: vou pegar essas pessoas maravilhosas que não são as melhores. Elas não são teólogos, não são reis e príncipes da terra, e é essas pessoas que vou usar para espalhar este evangelho e cumprir a promessa que fiz a Abraão. É realmente uma ideia divertida, embora não seja muito lisonjeira. Certo? Vocês são as coisas fracas do mundo. Eu escolhi vocês para que todos soubessem que era eu. Uma característica que me vem à mente ao ouvir os comentários de vocês dois é a humildade. Ele está procurando alguém que simplesmente obedeça, como no versículo 71. Eis que não há ninguém que vos livre, porque não obedeceis à minha voz. Quando vos chamei dos céus, não acreditaste nos meus servos, e quando eles foram enviados a vós, não os recebestes. Essa é uma advertência final que ele nos dá em DIC 133 e nos exorta a não sermos esse tipo de pessoa. É quase como a oferta da viúva: traga o que você tem e o Senhor pode multiplicá-lo. Que linguagem esperançosa nessa sessão que acabamos de ler. Muito esclarecedora. Ou seja, é muito divertido ver todas as diferentes referências das Escrituras. Acho que poderia passar horas e horas olhando cada frase que vem de outro lugar das Escrituras. É realmente uma espécie de cortina final. Você pode ver por que isso seria o apêndice. E sabe o que adorei ouvir do irmão Jackson? Que, ao investigar a igreja, ela lhe pareceu como fontes de água viva. Isso é interessante para mim, porque nunca estive nessa situação. Adoro ouvir você falar sobre como chegou a essa conclusão. Quantos anos você tinha quando começou a investigar a igreja? E me filiei aos 26. Então você está dizendo, John, que não cresceu em uma igreja batista como eu? É isso que estou dizendo. Não cresci. Quero dizer, pessoas maravilhosas. Adorei cada minuto. Era mais entretenimento do que abrir as escrituras, ler as escrituras e depois aplicá-las à nossa vida. Sim, porque antes disso, eu não lia muitas escrituras antes de encontrar a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Eu conheci o Senhor, mas sei que sou muito melhor agora por causa do livro de Mormon e das revelações modernas. Nossa igreja é tão animada em termos de música. Nós batemos palmas? Não, é um pouco diferente de como fui criado, mas ainda assim é divertido, porque saio iluminado com conhecimento que posso usar em minha vida diária para me ajudar a ser o melhor que posso ser. Eu adoro isso. E você pode ver isso no versículo 62. Eu dei tudo isso a vocês para que possam se arrepender e ser santificados. É assim que se sente ao receber essa água viva. Ao absorvê-la, você sente que está sendo santificado. Que sessão incrível! Não é uma sessão que me vem à mente quando estou ensinando ou falando. É profunda por si só. É como aquela sessão em 1 João, em que você acha que é boa, e então você se aprofunda nela e pensa: uau! Você pensa: isso é incrível. Sim. E adorei, Hank, que você tenha mencionado que essas sessões foram dadas com apenas alguns dias de diferença. São sessões enormes, que abrangem todo o mundo sobre a restauração que está por vir. Sim. E eles estão separados por 2 dias. Irmão Jackson, quando conversamos sobre sua participação no programa, você disse: Hank, minha especialidade é realmente governo e história americana. E eu vi que o tema 134 é bem a sua praia. Por isso, adoraríamos ouvir hoje o que você tem a nos dizer com base em sua experiência. É gentil da sua parte dizer isso. Não tenho certeza se sou um especialista, mas farei o meu melhor. Quando você fala sobre revelação, o capítulo 134 não foi uma revelação direta do Senhor aos irmãos. Foi mais como uma declaração de nossas crenças.
Porque se você pensar bem, no ambiente em que a igreja estava sendo formada, os leigos viam os membros da igreja como pessoas estranhas. Eles falavam sobre esse governo diferente. Nós temos uma forma republicana de governo, temos uma democracia aqui. O que diabos são esses santos dos últimos dias? O que eles querem? Para que servem? Eles fazem parte de nós? Eles são contra nós? Quero dizer, o que está acontecendo com essas pessoas? Em Doutrina e Convênios 134, há uma Assembleia Geral de Líderes do Sacerdócio que se reúne em Kirtland em 17 de agosto de 1835. Isso está no título para ouvir Oliver Cowdery e Sidney Rigdon apresentarem Doutrina e Convênios para sua aprovação. Oliver apresentou o livro e seu conteúdo aos conselhos reunidos, após o que os líderes do sacerdócio testificaram unanimemente sua satisfação com a obra. Em seguida, ele passou a ler uma declaração intitulada Sobre Governos e Leis em Geral, que provavelmente é principalmente, se não exclusivamente, produto de sua mente e de sua escrita. Assim, a Assembleia a aceitou e adotou para inclusão também. E assim chegamos à seção 134, que, como indiquei antes, não é uma revelação, mas foi canonizada como parte de Doutrina e Convênios, que mistura princípios republicanos de governo constitucional e liberdades individuais, incluindo enfaticamente os direitos de consciência religiosa. Ao ler esses versículos aqui, você verá que a consciência religiosa, a liberdade de culto como você quiser, surge repetidamente com as preocupações da igreja com seus direitos eclesiásticos. Em meus estudos, não li nada que fosse novo ou questionável para Joseph e, como destaquei antes, é uma tentativa de informar um público enganado e às vezes hostil contra a igreja, porque estamos em harmonia com os valores americanos tradicionais na época da publicação ou do início da igreja. Acredito, como indiquei antes, que foi uma tentativa de convencer os opositores de que apoiamos e sustentamos uma forma republicana de governo. Isso distancia a igreja de partidos ou causas que não sejam compartilhar o evangelho e, para mim, é interessante que isso tenha vindo depois da seção 133, que destaca a segunda vinda do Senhor. A seção 134 não é uma revelação, mas um reconhecimento de que a Constituição, sobre a qual falaremos, desempenhou um papel fundamental na preparação da terra para a restauração da igreja, garantindo a liberdade religiosa nos Estados Unidos. É uma seção bastante redundante, pois repete frequentemente essa noção de liberdade religiosa. Quando você olha o versículo 2, ele diz a cada indivíduo o livre exercício da consciência. Ou, no versículo 4, não acreditamos que a lei humana tenha o direito de interferir na prescrição de regras de culto para vincular a consciência dos homens, nem ditar formas de devoção pública ou privada. Portanto, temos essa noção de liberdade de consciência que é repetida ao longo desta sessão e, como você pode imaginar, eles enfrentam uma tremenda perseguição nesta época, às vezes por parte do governo local, por meio de estatutos. Bem, estamos em 1835. Eles acabaram de ser prejudicados repetidamente no Missouri. Eles têm essa ideia maluca de que podem viver na terra que compraram. Sim, essa ideia maluca de que eu deveria poder viver na terra pela qual paguei e da qual tenho a Escritura. Mas também penso, não, esperem, temos uma Constituição que fala sobre o livre exercício da religião. Por que isso está acontecendo? Sim, isso mesmo. Ao longo do texto, há também esse princípio de proteção dos inocentes e punição dos culpados, ou aplicação da lei, e que devemos administrar a lei, a equidade e a justiça, conforme encontrado no versículo 3. Voltando ao que você acabou de dizer, John, por que vocês estão nos tratando assim? Somos cidadãos americanos. A lei diz que vocês devem proteger os inocentes e punir os culpados, e os culpados estão nos devastando neste momento. Então, o que vocês vão fazer? E então o versículo 4 fala que o magistrado civil deve restringir o crime, mas nunca controlar. A consciência deve punir a culpa, mas nunca suprimir a liberdade da alma. Esse versículo realmente captura a essência de toda a seção 134. Temos leis nos livros que dizem que vocês devem coibir o crime, mas, ao mesmo tempo, proteger os direitos dos indivíduos de adorarem como bem entenderem. Estamos na América, pelo amor de Deus. Esta seção 134 destaca que, quando você olha para o versículo 1 aqui, ele diz:
Acreditamos que os governos foram instituídos por Deus para o benefício do homem e que ele responsabiliza os homens por suas ações em relação a eles, tanto na elaboração de leis quanto na administração delas para o bem e a segurança da sociedade. Toda essa noção de autogoverno, quando você pensa nos princípios de liberdade contidos na Constituição, permite que os homens ajam de acordo com o seu arbítrio moral, fazendo com que eles voltem ao que a palavra aqui diz, responsáveis por seus próprios pecados. No dia do julgamento, Doutrina e Convênios, seção 101, versículo 78, diz que cada homem haja de acordo com a doutrina e os princípios relativos ao futuro, de acordo com o arbítrio moral que lhe concedi, para que cada homem seja responsável por seus próprios pecados no dia do julgamento. Por que essa escritura me chamou a atenção na página e por que é tão importante? Porque ela revela a importância do autogoverno no que se refere ao princípio da responsabilidade individual. Encontrei um discurso do presidente Oaks. Ele destaca essa noção. Ele diz, e cito, a condição mais desejável para o exercício eficaz do arbítrio moral dado por Deus é uma condição de máxima liberdade e responsabilidade. Nessa condição, os homens são responsáveis por seus próprios pecados e não podem culpar suas condições políticas por sua escravidão a um rei ou tirano. Essa condição é alcançada quando o povo é soberano, pois está sob a Constituição estabelecida por Deus, disse ele em um discurso comemorativo do bicentenário da Constituição. O que vocês acham, senhores? Vou direto para a formação do reinado dos juízes no livro de Mórmon. Eles usam a mesma ideia e Mosias olha ao redor e diz: Ei, meus 4 filhos só queriam voltar para a terra de Nefe e servir em missões. Devemos iniciar uma nova forma de governo. Vamos chamá-la de reinado dos juízes. Mas não era apenas porque os filhos tinham partido, era porque você precisa ser responsável por suas próprias decisões. Não fazer com que o rei seja responsável por suas decisões parece que parte do reinado dos juízes era o arbítrio pessoal e a responsabilidade. É quando o povo quer um rei e ele talvez não queira. Não acho que seja uma boa ideia. E ele segura um cartaz do rei Noé e diz: Bem, talvez você tenha razão. Ele segura um cartaz. Lembram-se desse cara? Vocês não aprenderam nada? O rei Noé era um sujeito mau. É no capítulo 29 de Mosias que Mosias propõe que juízes sejam escolhidos em vez de um rei. Reis injustos levam seu povo ao pecado, e é aí que Alma, o mais jovem, é escolhido como juiz-chefe pela voz do povo, considerando de onde ele veio e agora, de repente, ele é escolhido para ser o juiz-chefe pela voz do povo. Isso destaca para mim o dom milagroso e maravilhoso da expiação e da redenção. Aqui está um jovem muito semelhante a Saulo, que perseguia a igreja, tem uma experiência semelhante à de Saulo para Paulo, indo para Damasco e vê o erro de seus caminhos. Isso remete à saída de Babilônia. Você não pode ter um pé no mundo e outro no reino de Deus. Isso simplesmente não funciona. Toda essa noção torna a ideia da expiação viva para nós como indivíduos. Ela nos dá o dom da liberdade de escolher por nós mesmos, tomando nossas próprias decisões de escolher a liberdade do grande mediador ou o cativeiro que os outros oferecem. Portanto, viver em uma condição de máxima liberdade nos dá essa oportunidade. Irmão Jackson, vejo que eles apelam para a lei porque acreditam que ela é inspirada, instituída por Deus e não está sendo cumprida. John, você disse que esta Constituição tem apenas 50, 60 anos. É possível entregar o governo ao povo? O que você vê em sua experiência, irmão Jackson, no governo? Você esteve no Capitólio, conviveu com homens e mulheres que são autoridades governamentais eleitas. Quando você olha para o que os santos esperavam e o que receberam, e então chega aos dias de hoje, o que esperamos do nosso governo como membros da igreja? Cara, nós esperamos e acho que temos estado na vanguarda disso, e essa é a beleza do que nossa igreja está fazendo. Estamos nos unindo a outras religiões. Queremos que o governo fique fora da religião e preserve nosso direito de adorar como quisermos, para manter nossos templos santificados e funcionando de acordo com a vontade de Deus e não do governo. Estamos lutando para manter o governo fora dos espaços religiosos, porque isso remete ao que falamos anteriormente. Toda essa guerra contra a agência e que existem pessoas que estão conspirando e não querem que tenhamos liberdade.
Elas querem poder nos controlar, querem que o governo seja nosso Deus, que substitua Deus. Você vê isso quando anda pelos corredores do Congresso. Acredito firmemente que a maioria dos membros do Congresso está realmente lá pelas razões certas e que às vezes eles são um pouco mal orientados. Gostaria que todos os membros do Congresso pudessem ter aulas de educação cívica antes de tomarem posse, para que compreendessem realmente toda a premissa por trás da Constituição, e que toda a premissa é dividir o poder entre muitos, para que não fique concentrado em um único órgão ou ramo do governo, mas sim espalhado, evitando assim toda essa noção de tirania. Se você tem o poder concentrado em uma área, então voltamos ao governo do qual escapamos em 1776. Isso faz sentido. Sim, exatamente. No seu trabalho com o governo, o que você viu como as maiores bênçãos e o que viu como os maiores cuidados, advertências? Nossa, essa é uma ótima pergunta. A pedra angular da preservação da liberdade é um governo local forte. E o que temos visto acontecer desde o início do século XX, com emendas que foram adicionadas à Constituição e decisões da Suprema Corte, tivemos o poder passar do povo para Washington, D.C., recorremos a Washington, D.C. com muita frequência para resolver problemas que deveriam ser resolvidos em nível local, e vi isso no governo estadual. Havia coisas que queríamos fazer aqui para ajudar as pessoas de maneira mais eficiente, incentivar a formação de famílias e protegê-las, mas nos disseram: como recebemos dinheiro do governo federal, temos que fazer do jeito deles. Acho que a maior ameaça à nossa república e à nossa democracia é a concentração de poder em Washington, D.C., em vez de nos empoderar no nível local, porque as soluções para os problemas são melhor criadas onde eles surgem, assim como você toma decisões em torno da mesa da sua cozinha. Com certeza eu vejo que há pessoas boas, elas só estão um pouco equivocadas em relação ao papel que acham que o governo deveria desempenhar neste momento. O governo foi criado para proteger os direitos das pessoas, para proporcionar direitos iguais às pessoas, não para proporcionar coisas iguais. Estamos fazendo mais coisas iguais em vez de direitos iguais. Essa é uma ótima maneira de dizer isso. Preciso anotar isso. Adorei a distinção. O governo foi criado para preservar os direitos concedidos por Deus ao povo. Para preservar esses direitos, estabelecemos governos, mas não recebo meus direitos do governo. Recebo meus direitos de Deus, certo? É assim que gostamos de ver as coisas. Sim, isso mesmo. Para preservar esses direitos, os governos são instituídos. E então, eu adoro o fato de que a Declaração de Direitos não estava dizendo ao governo mais coisas que ele poderia fazer. A Declaração de Direitos estava dizendo ao governo coisas que ele não poderia fazer. Isso mesmo. Não farás nenhuma lei, isso mesmo. Ouvi dizer que eram direitos negativos. O governo não pode fazer isso. O governo não pode fazer aquilo. O governo não pode fazer aquilo outro. Se bem me lembro da minha história americana, George Mason não assinou a Constituição porque ela não tinha uma declaração de direitos. Isso mesmo. Durante esse período, o Estado apresentou 189 disposições diferentes. James Madison, abençoado seja, reduziu esse número para 14 e, então, a Convenção Constitucional, o Congresso da época, aceitou apenas 10. Foi assim que obtivemos as 10 emendas da Declaração de Direitos e, antes de 1804, os fundadores acrescentaram as emendas 11 e 12. Desde então, John, acrescentamos mais emendas, certo? Um monte delas, 13 até a 27, muitas das quais tiraram poder do povo e o colocaram em Washington, D.C., em vez do contrário, como fizeram as primeiras 10. Isso mesmo, a Constituição serve como precursora ou Elias para o governo do Senhor, criando um sistema provisório de governo que prepara o mundo para o governo mais perfeito de Jesus Cristo e seu reino. Isso é mencionado em Doutrina e Convênios, seção 38, versículo 22. Portanto, ouçam minha voz e sigam-me, e serão um povo livre e não terão outras leis além das minhas quando eu vier. O governo constitucional sob o qual vivemos é um prelúdio para o reino que o Senhor supervisionará. Isso significa muito para mim, pois o Evangelho restaurado realmente mudou meu processo de pensamento. Eu era ignorante em relação a todas essas coisas. Desde que fiz meu próprio estudo, li as Escrituras e vi a revelação revelada por meio dos profetas modernos, minha mente se iluminou. Meu objetivo e meta na vida é divulgar isso para o maior número possível de pessoas que queiram ouvir, porque conhecimento é poder. Sem entrar em muitos detalhes, gostaria de perguntar sobre o versículo 6. Eles escrevem: acreditamos que todo homem deve ser honrado em sua posição.
Diríamos que as mulheres devem ser honradas em sua posição, governantes, magistrados, senadores, representantes. Eles estão lá para proteger os inocentes. Parece que podemos perder essas duas coisas. Uma é que as pessoas querem ser honradas. Ocasionalmente, temos funcionários do governo que querem ser honrados, mas não se lembram de que estão lá para proteger os inocentes. O que você viu durante o tempo que passou no governo? Por que, quando obtemos um pouco de poder, começamos a exercer um domínio injusto? Sim, fazemos isso. O poder corrompe e o poder absoluto corrompe absolutamente. Foi o que John Adams disse. A Constituição foi escrita para pessoas morais e religiosas. É por isso que temos que eleger pessoas que temem a Deus. Não estamos elegendo pessoas perfeitas. Ninguém é perfeito. Mas queremos eleger pessoas que reflitam nossos valores para que elas busquem a lei de Deus. Quando você coloca a mão sobre a Bíblia e levanta o braço para fazer o juramento de posse, você está dizendo ao Senhor que a mão que você levantou é análoga. Se você olhar para a minha mão, verá que ela tem quase o formato de uma montanha. Então, quando você coloca a mão sobre a Bíblia, como George Washington fez, você diz: vou comungar com Deus, vou subir a montanha, comungar com o Senhor, vou proteger aquilo sobre o qual coloquei minha mão em termos das Escrituras, porque muito do que foi incluído na Constituição veio dos 5 primeiros livros do Antigo Testamento. A lei. Isso mesmo. Queremos eleger pessoas que respeitem a lei e para quem seja natural proteger os inocentes. Nós nos afastamos disso, à medida que Deus se afastou cada vez mais de nossas vidas. Não são apenas as pessoas que estão lá agora. Todos nós temos essa tendência. O que Joseph Smith disse. Quase todos os homens. É a natureza e a disposição de, sim, quase todos. Quando eles ganham um pouco de autoridade, como supõe, Como ele supõe. eles imediatamente começam a exercer domínio injusto. Podemos esquecer por que estamos lá. Ser colocado para a proteção dos inocentes. Sim, essa é uma ótima passagem que você leu. Obrigado por destacá-la. Vamos analisar o período em que eles viviam. Eles esperavam que os governantes e magistrados protegessem os inocentes e punissem os culpados que os perseguiam, que não respeitavam suas propriedades, que não respeitavam seu direito de adorar como bem entendessem. É realmente um apelo ao governo. Nós amamos a Constituição e esta forma republicana de governo, assim como todos vocês. Quando você lê isso, tendo em mente as perseguições no Missouri, muda a forma como você interpreta, não é? Hank, aquele versículo que você acabou de destacar, o versículo 6. Eles chegaram a esse ponto aqui. Se você olhar o versículo 12 aqui, sem pular todos os outros versículos, mas a última parte do versículo diz respeito às igrejas, à aquiescência às leis do país no que se refere à escravidão. A igreja, embora acreditássemos que isso fosse errado, não iria interromper essa relação entre senhor e servo. Isso significa que não acreditamos ser certo interferir com os servos escravos, nem pregar o evangelho a eles, nem batizá-los contra a vontade e o desejo de seus senhores, nem nos intrometer ou influenciá-los de forma alguma para causar insatisfação com suas situações nesta vida, colocando assim em risco a vida dos homens. Não é um versículo interessante que eles acrescentaram isso? Vocês leram isso? Foi disso que eles foram acusados no Missouri. Certo. W. Phelps escreveu um artigo dizendo que o Missouri era um estado escravista. Os santos que estavam chegando lá se opunham a isso. Ele escreveu esse artigo que dava a entender: sim, venham para cá. Os moradores do Missouri ficaram muito irritados com isso. Estou entendendo direito? Sim, e eles sentiram que era seu dever moral proteger-se e expulsar os santos dos últimos dias. Eles são muito claros aqui. Vocês disseram que é isso que acreditamos, vocês vieram atrás de nós. Não faremos isso. Tenho certeza de que os santos dos últimos dias não apoiam a escravidão. A ideia de que alguém possa dizer: preciso expulsá-los da minha terra porque vocês estão colocando minha vida em risco ao ensinar o evangelho a esses escravos. Aos nossos escravos. Certo. Não vamos deixar a porta aberta para esse tipo de violência. A última coisa que você quer fazer é ensinar um escravo sobre liberdade, porque então ele vai querer isso para si mesmo. Isso é prejudicial para a instituição, mas os irmãos sentiram que precisavam colocar isso lá para ficarem fora de mira. Eles sentiram que precisavam colocar isso lá e eu entendo o porquê. Sim, e W. Phelps fez isso também. Seus inimigos usavam isso como uma desculpa para prejudicar os santos dos últimos dias. Bem, vocês estão fazendo isso, portanto, podemos atacá-los. Ótimas escrituras, ótima linguagem aqui. Se você olhar para o início da seção 134, eles basicamente destacam que não se trata de revelação. Diz nossa opinião a respeito do mesmo.
Gostaria de fazer algumas perguntas com base em sua experiência, irmão Jackson. Na sua opinião, como os santos dos últimos dias devem interagir com o governo? Não sei como são nossos ouvintes. Sou uma pessoa bastante ocupada. Estou muito envolvido na minha igreja. Passo muito tempo no meu bairro, com os membros da minha igreja, com as escrituras, com John Bytheway, e posso estar negligenciando o meu dever para com o governo. O que você diria a alguém como eu? Não acho que sou o único, John. Sou o único? Eu sinto o mesmo. Sinto que há tanta coisa fora do meu controle, que tudo o que posso fazer é votar em novembro e pronto. Certo. Você acabou de destacar o problema quando falou sobre estar fora do seu controle, porque o poder está concentrado na capital do estado e no Capitólio em Washington. Então eu diria algumas coisas, Hank e John. Eu diria primeiro, e isso remete ao que John disse originalmente, que nossos direitos vêm de Deus. Essa é a primeira coisa que precisamos ensinar, que nossos direitos vêm de Deus, não do governo. A segunda coisa que precisamos fazer é dar alta prioridade ao tempo em família, tempo de qualidade em família, onde ensinamos nossos filhos a partir das Escrituras e também lhes ensinamos histórias da América. Estamos ensinando-os a amar a América. Estamos ensinando-lhes a expiação de Jesus Cristo e fazemos isso diariamente. E a terceira coisa que fazemos é estudar a Constituição do ponto de vista dos fundadores. Existem tantos livros que podemos estudar. Leva apenas alguns minutos por dia. Você lê as Escrituras e depois lê algo sobre a Constituição. David Barton escreveu uma série de coisas. Se você é fã de Cleon Skousen, ele tem 1 tonelada de coisas. Existe tanta coisa por aí. Reserve alguns minutos para entender a Constituição do ponto de vista dos fundadores. Se você fizer essas 3 coisas, Hank e John, então pergunte ao Senhor, onde devo dedicar meu tempo? Use-me como uma ferramenta. Para onde devo ir? E se você puder fazer essas 3 coisas, a liberdade é um presente de Deus, não do governo, tornando o tempo de qualidade com a família uma alta prioridade, ensinando esses princípios aos seus filhos e, em terceiro lugar, aprendendo-os por si mesmo, então você saberá onde o Senhor precisa que você se envolva. Sim, é diferente para cada pessoa. Para mim, houve uma oportunidade de concorrer ao Senado, mas eu não estava nem um pouco interessado. Recebi um telefonema dizendo, Al, você está interessado? Voltei e contei para minha família, e meus filhos foram os primeiros a dizer, espere um minuto, você tem ensinado essa Constituição ad nauseam todos esses anos e estamos cansados disso. Você precisa colocar seu dinheiro onde está sua boca, pai, e concorrer ao cargo. Então foi aí que a decisão foi tomada. Uau! Eles te desafiaram. Eles me chamaram, é isso mesmo. É incrível. Meu irmão me contou que, na família dele, havia uma tradição de assistir ao filme Uma União Mais Perfeita, todo dia 4 de julho. Ele está disponível sob demanda na BYU TV. Você vê os fundadores tentando elaborar a Constituição e isso me fez pensar, uau, isso é uma experiência. Eles estão sentados à mesa de uma taverna e James Madison está com George Washington. E por que não temos poderíamos ter um ramo aqui que é o legislativo e o executivo. E eles estão deslizando copos pela mesa, decidindo como seria o governo em que eu vivo. E eu pensei, uau, foi milagroso que isso tenha acontecido dessa forma. Então agora gosto dessa tradição. Isso me deixa grato. O bom é que muitos deles frequentaram as mesmas escolas. Todos conheciam a Bíblia em hebraico e grego e eram estudantes de história. Sabiam o que funcionava e o que não funcionava. Conseguiram trazer toda essa experiência coletiva de maio, de 1787 até 17 de setembro, 5 meses de sessões de brainstorming. Tal como você destacou. Não calor sem ar-condicionado. Certo. Ah, sim. E eles mantinham as portas fechadas porque não queriam que ninguém soubesse o que estava acontecendo. Eles não queriam nenhuma influência. Queriam dar às pessoas a oportunidade de mudar de opinião depois de obterem mais conhecimento, em vez de terem repórteres lá para dizer: a Carolina do Sul se posicionou firmemente a favor da escravidão. Mas quando você estuda e pesquisa, percebe que quase todos naquela sala sabiam que a escravidão era errada e que como podemos pedir liberdade e a ajuda do Senhor se nós mesmos temos escravos? Portanto, havia um consenso geral de que isso era errado. A questão era como lidar com isso ao mesmo tempo em que defendíamos a liberdade e ensinávamos um povo a viver em autogoverno. Adoro essa perspectiva. Eles estão tentando se livrar do domínio britânico, mas ao mesmo tempo tem essas outras questões e todos sabem disso. Isso vai direto ao que eu ia perguntar, que é, aqui,
está o versículo 1. Acreditamos que os governos foram instituídos por Deus para o benefício do homem. Pelo que ouvi você dizer anteriormente, esses pais fundadores têm sido difamados em nossos dias, mas eles não eram perfeitos. Não, eles não eram perfeitos. Ninguém é perfeito. Como você viu isso acontecer e como podemos corrigir isso? Devido à minha afiliação ao Centro Thomas Jefferson para estudos constitucionais, em primeiro lugar, houve um relatório que foi feito na década de 1960. Chama-se Relatório Rise e basicamente destacava o plano, por meio de organizações isentas de impostos, de mudar a história, contratar seus próprios estudiosos e reescrever a história para defender aqueles que queriam que nos afastássemos da República e nos voltássemos para o socialismo e o comunismo, onde poucas pessoas no topo tomam decisões por todos abaixo delas. Voltando a toda essa noção de poder, todas essas informações estavam disponíveis, elas estão lá, são públicas. Benjamin Franklin, por exemplo, teve 14 filhos ilegítimos e era considerado o pior dos piores, um mulherengo na Europa. Quando você realmente volta e lê seus escritos e o que as pessoas pensavam dele, ele era, na verdade, conhecido como o pai da moralidade. Gaste-se mais dinheiro para persegui-lo e mudar a percepção que se tinha dele do que com todos os fundadores juntos. Sem brincadeira. Porque ele era conhecido como o pai da moralidade. Incrível. Tudo se resume a fazer sua própria pesquisa. Fazer sua própria pesquisa e tentar entender isso, porque você precisa ver o que o Senhor diz aqui sobre ter levantado esses homens sábios. Exatamente para esse propósito. Certo. Não se pode ter um documento inspirado se trabalha com degenerados, pervertidos e hipócritas. Tem de haver algo de bom na natureza destes homens. Sim, eles tinham defeitos. Hank, você está absolutamente certo. 12 dos 55 que estavam naquela sala possuíam escravos. Apenas 12 dos 55. Existe a noção de que todos eles possuíam escravos, mas agora apenas 12 dos 55. Todos sabiam, voltando ao que eu disse anteriormente, que era algo errado e que precisavam descobrir como manter isso contido para que não se espalhasse e, eventualmente, desaparecesse. Você disse anteriormente que, quando não podemos lutar contra o princípio, lutamos contra a pessoa. Isso mesmo, nós vamos atrás das personalidades. O mesmo acontece com os primeiros líderes da igreja e os pais fundadores. Exatamente. Se você não pode atacar a doutrina, você ataca a personalidade. Irmão Jackson, vamos combinar suas duas áreas de especialização aqui. Você passa muito tempo com os jovens adultos solteiros como presidente de estaca. Você tem conhecimento sobre governo e história. Nós que somos pais de jovens adultos solteiros, como podemos fazer com que eles não sejam apáticos em relação ao governo, não apenas nos Estados Unidos? Temos ouvintes em todo o mundo. Falei anteriormente sobre a devoção em família e como começamos muito cedo com nossos filhos, ensinando-lhes as principais características da Constituição, contando-lhes histórias sobre os Estados Unidos, lendo-lhes histórias sobre George Washington, John Adams e assim por diante, e sobre os afro-americanos que estiveram envolvidos na construção dos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, nunca é tarde para começar a ensinar esses princípios aos seus filhos, mas você precisa aprendê-los primeiro. Uma das coisas que percebi é que todo mundo tem uma sequência de mensagens de texto em família. Como nossos filhos já saíram de casa, minha esposa envia diariamente uma mensagem de texto devocional para eles, que inclui uma escritura, uma citação da Conferência Geral e alguma história sobre os Estados Unidos que seja pertinente ao sinal dos tempos. E os filhos, muitas vezes, John, nem respondem, mas você sabe que eles estão lendo e então, um dia, você está sentado na praia com eles e de repente eles mencionam algo que a mãe enviou e você percebe que eles estão lendo, eles estão ouvindo. Então minha esposa e eu continuamos a visitar esses lugares sagrados como Mount Vernon e o Capitólio. Fomos a Washington's Crossing, tiramos fotos enviamos para as crianças e todos tiramos fotos. Além disso, quando vamos ao templo e enviamos fotos para os nossos filhos, eles ficam bombardeados diariamente com essas coisas e começam a fazer perguntas, e então começam a perceber e a lembrar quem são, de onde vieram e o que lhes foi ensinado. Nunca é tarde demais para começar a contar essas pequenas histórias aos nossos filhos, e particularmente, estamos todos entrando na idade em que teremos netos. Temos que fazer a mesma coisa com eles. Quem fará isso se você não fizer? Bem, isso está absolutamente correto.
Eles não vão conseguir isso do mundo. Não, não vão. Satanás não é sutil, então não podemos mais ser sutis. Temos que ser ousados. Temos que ser ousados e há uma maneira de fazer isso com amor. Seus filhos sabem que você se importa com eles. Com os jovens adultos solteiros, o importante é levá-los ao templo. É fazer e guardar convênios. Quando você consegue fazer isso, eles ficam mais abertos para ouvir e aprender como podem fazer a diferença no mundo. Algo que realmente me ajudou foi sair dos Estados Unidos e servir em uma missão no que às vezes chamamos de país do terceiro mundo, vendo como a maior parte do mundo vive. Foi uma lição de humildade. Isso me deixou grato. Pensei, nunca mais vou reclamar. Acho que reclamei algumas semanas depois. Ir ver e começar a apreciar. Isso me fez perceber, uau, o que temos que tantos não têm nesta Constituição, na Declaração de Direitos e coisas assim. Quando estava no ensino médio, Hank, li um livro chamado MiG Pilot. Um cara chamado Viktor Belenko era um piloto da União Soviética. Ele voou um MiG-25 até Sapporo, no Japão, até Hokkaido, a ilha mais ao norte do Japão, pousou e basicamente disse, eu deserto, e deu esse MiG-25 ao Japão. Uma das histórias que nunca esqueci é que eles o levaram a um supermercado nos Estados Unidos. Eles tiveram que esconder sua identidade e tudo mais. Ele pensou, não acredito, isso é tudo uma encenação. Não tem como ele estar andando pelos corredores de alimentos. Ele disse, cheguei à seção de carnes e, claro, tudo estava embrulhado em plástico e dizia quantos quilos eram, quanto custava por quilo e a data de validade. Ele pensou, não acredito que o governo criou essa farsa, porque onde estão os guardas? Onde estão as filas? Não há como isso acontecer. Ele disse ao motorista, leve-me à parte mais pobre da cidade. E o motorista disse, tudo bem. E havia um supermercado lá também. Ele não conseguia acreditar na abundância. Ler isso quando era criança me ajudou muito. Ele disse que, se houvesse uma nova remessa de sapatos na União Soviética, haveria um aviso sobre isso e, em alguns dias, haveria uma fila e todos os sapatos seriam vendidos em 2 horas. E eu entro nessas mercearias e vejo essa abundância. E ele simplesmente não conseguia acreditar. Levou semanas para ele acreditar que essa era realmente a vida normal. Tive a oportunidade de falar no Freedom Festival. Sim, isso mesmo. Em Provo, em julho passado. Foi uma oportunidade incrível. Quando me levantei para falar, anotei algo que queria dizer no final e gostaria de ter minhas anotações aqui. Senti que foi inspirado. Pelo menos espero que tenha sido. Era algo assim. Enquanto falava com pais e avós, eu disse, se seus filhos e netos vão achar que as ondas âmbar de grãos são lindas, é porque vocês lhes mostraram isso. Se eles vão achar que os pés dos peregrinos são bonitos, é porque vocês lhes contaram sobre eles. Se eles vão encontrar heróis comprovados que amavam seu país mais do que a si mesmos, se vão achar essas histórias bonitas, é porque vocês lhes contaram. Se eles acham o sonho patriótico bonito, é porque vocês lhes mostraram. Irmão Jackson, isso é inspirador. Conte essas histórias. Eles não vão ouvi-las sem você. Isso mesmo. Obrigado por isso. Foi lindo. Gostaria de ter estado lá para ouvir isso. Como foi recebido pelo público? Foi uma noite excelente. Foi um pouco estressante. Havia muitas pessoas lá. A única coisa que poderia ter tornado a noite ainda melhor seria um sobrevoo de um F-16 no final, certo? Sim, exatamente. Você pediu um? Mas há uma razão pela qual amamos. Há uma razão pela qual você pode sentir o poder do patriotismo dessas canções. John, temos ouvintes em todo o mundo e não queremos dar a impressão de que esses não são lugares maravilhosos para se viver. Aqui está o que diz a seção 134, que esta terra foi estabelecida para proteger os inocentes. Ela foi criada de tal forma que, embora certamente não parecesse assim no Missouri, a liberdade religiosa era um direito constitucional. Isso mesmo. E é por isso que reverenciamos essas pessoas, pelo que elas passaram para que pudéssemos desfrutar do que temos hoje. E isso é outra coisa que precisamos ensinar aos nossos filhos, os sacrifícios que foram feitos antes de nós. Eu digo aos meus filhos, sim, tivemos escravidão e foi horrível. Não toleramos isso. Foi horrível. Mas adivinhem? Estamos aqui graças a eles. Estamos apoiados no sacrifício deles. A melhor maneira de honrar o sacrifício deles é ser o melhor que você puder ser, trabalhar duro, perseverar, confiar no Senhor, em vez de reclamar do que aconteceu. Vamos construir sobre o sacrifício que eles fizeram. Quero dizer,
Eles, meus pais, uma das coisas que meus filhos têm a sorte de ter, nossos dois pais, seus avós durante o movimento pelos direitos civis, cresceram no sul profundo. Uau! E viveram dificuldades. E eles nos dizem que a melhor maneira de honrar esse sacrifício que fizemos é tirar boas notas na escola, é sair e obter a melhor educação possível, porque nos sacrificamos para que todos vocês pudessem ter o que desfrutam. Não desperdicem isso. Não precisamos de histórias tristes nem de empatia por feridas que vocês não sofreram. Nós as sofremos. Então sigam em frente. Isso me lembra, Hank, daquela frase que usamos aqui antes. Em vez de ficarmos ofendidos com eles, vamos nos inspirar neles. É isso aí. Adorei essa frase. Uau, isso foi incrível. Eu realmente gostei muito. Bem, nós gostamos muito de tê-lo aqui. Deixe-me fazer uma última pergunta, se você não se importar. Tudo bem. Aqui você é instruído, envolvido no governo e um santo dos últimos dias, fiel, um crente, um convertido à igreja. Como tem sido essa jornada para você? O que você acha da igreja e da restauração? Acho que temos uma ideia geral, mas acho que nossos ouvintes gostariam de ouvir isso diretamente de você. Para mim, isso é muito gratificante. Eu sempre imploro aos nossos jovens, nunca se tornem inativos. Eu os imploro. Eu digo, vocês vão precisar desta comunidade da igreja. Vocês vão precisar do relacionamento com o Senhor por meio de seus convênios. Eles vão ao templo porque a vida para vocês, jovens, é difícil. Mas, como o presidente Nelson disse na última conferência, dias melhores estão por vir. O que a igreja faz por mim é colocar as coisas em perspectiva, por causa do conhecimento do plano de salvação, mas também me deixa animado com o futuro. Não temo o futuro. Apenas acho que, se estiverem preparados, não terão nada a temer. Temos todos os recursos e ferramentas de que precisamos para realmente fazer a diferença no mundo. É emocionante. O Evangelho de Jesus Cristo é delicioso para mim. Adoro ir à igreja. Trabalho no templo. Adoro estar no templo. Isso significa que minha vida é fácil e que estou em uma cama de rosas? Absolutamente não. Tenho preocupações e inquietações como todo mundo. As coisas nem sempre correm bem para mim, mas adivinhem? Sempre posso me apoiar em meus convênios quando as coisas ficam difíceis e procurar oportunidades de servir aos outros. A igreja também nos dá a oportunidade de servir aos outros. É esse mecanismo que nos permite servir aos outros. E acho que é aí que vem a verdadeira felicidade, quando você se esquece de si mesmo e ajuda outras pessoas, e tentamos fazer com que nossos jovens sirvam o máximo possível nas comunidades para ministrar uns aos outros e magnificar seus chamados, porque é isso que trará felicidade duradoura. E sei que meu coração sofre por aqueles que desejam se casar. É um caminho difícil, especialmente para nossas irmãs, mas se elas puderem fazer e guardar seus convênios e permanecer fiéis, o Senhor responderá às suas orações e tudo ficará bem. O Senhor promete uma plenitude de alegria. Sim, isso mesmo. Foi muito inspirador ver sua humildade, sua gentileza e seu amor pela história e pelo governo dos Estados Unidos, porque você não tinha intenção de me levar ao arrependimento. Mas foi exatamente o que fez com seu exemplo. Você é muito gentil. Vocês dois são meus heróis há muito tempo. Agradeço por este podcast e por tudo o que vocês estão fazendo para fazer a diferença. E, como você disse no início, estamos nisso apenas para ajudar as pessoas a terem uma vida melhor. É um esforço que vale a pena. Precisamos de mais disso neste mundo. Então, obrigado. Vamos abençoar algumas vidas, né? Fico muito grato tantas vezes ao gravar esses podcasts, só por poder sentar aqui e aprender com pessoas realmente incríveis. E você tem tantos títulos que, com toda a humildade, queria usar irmão. Mas, senador, uau, e presidente, isso é incrível. E obrigado por nos ensinar hoje. E conversar com você me lembrou de algumas coisas que meu pai disse quando se filiou à igreja aos 24 anos, sobre coisas que ele nunca imaginou que existissem e que aprendeu. E é essa água viva de que falamos. Obrigado, irmão Jackson. Obrigado a todos. Deus abençoe vocês dois. Isso mesmo. Hoje foi como água viva em solo árido. Pode apostar. Bem, com isso gostaríamos de agradecer ao irmão Alvin Jackson por estar conosco hoje. Gostaríamos de agradecer à nossa produtora executiva Shannon Sorensen. Ela é extremamente patriota. Gostaríamos de agradecer aos nossos patrocinadores David e Verla Sorensen. E em cada episódio lembramos do nosso fundador, que também amava este país, Steve Sorensen.
Esperamos que você se junte a nós na próxima semana. Vamos abordar mais doutrina e convênios no Follow Him. Obrigado por se juntar a nós no episódio de hoje. Você ou alguém que você conhece fala espanhol, português ou francês. Agora você pode assistir e ouvir nosso podcast nesses idiomas. Os links estão na descrição abaixo. As notas e a transcrição do programa de hoje estão em nosso site, followhim.co. É followhim.co. É claro que nada disso seria possível sem nossa incrível equipe de produção. David Perry, Lisa Spice, Will Stoughton, Crystal Roberts, Ariel Quadra, Heather Barlow, Amélia Cabuica, Sidney Smith e Annabelle Sorensen. Presidente Russell M. Nelson disse: quaisquer que sejam suas perguntas ou problemas, a resposta sempre se encontra na vida e nos ensinamentos de Jesus Cristo.